Sabe aquele livro que você lê e te marca pelo resto da vida? Ou até mesmo aquele livro que marca uma época muito específica também da sua vida e que quando você olha para ele ou até mesmo o relê, você se conecta automaticamente com aquela época? Bom, é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje, os vídeos que mudaram a minha vida ou que me marcaram profundamente. Vou começar aqui pensando numa ordem cronológica, tá? Então, o que veio antes e até as leituras mais recentes. São poucos livros, tentei ser bem criteriosa. E o intuito é que eu consiga explicar sobre cada um deles, o que eles de fato mudaram na minha vida. Confesso que ontem eu estava preparando o roteiro e estou na TPM, eu já comecei a me emocionar, então tentarei não ficar emotiva nesse vídeo, mas são livros que realmente movimentam muitos sentimentos dentro de mim. Começando então pelo primeiro livro, que é A Bela e a Fera. Não foi nessa edição aqui que eu li quando eu era criança, mas eu lembro que minha irmã lia pra mim, né, quando eu era criança, quando eu tinha ali por volta de uns 6, 7 anos. A gente morava numa casa, a gente dividia um quarto, né, então a gente dormia em beliche, eu dormia na parte de baixo e eu lembro dela lendo, né, pra mim antes de dormir. E lembro muito significativamente de uma noite assim que ela tava lendo, aí do nada ela pergunta: "Você tá dormindo?" Eu: "Não". E depois, né, logo ela casou, se mudou, né? E eu lembro de mesmo assim continuar folheando o livro, eu não conseguia ler ele ainda. Ele era uma edição da Disney, eu não achei a capa dele, gente, na internet, eu cheguei a pesquisar. Ele era uma edição da Disney, tinha os desenhos bem bonitos, né, do próprio desenho, né, do próprio filme. E eu lembro de ficar olhando aquilo. E ele é tão importante porque marcou também pelo fato da minha irmã ler pra mim, então ela foi a mediadora aí entre mim e o meu primeiro livro. E também me marcou muito porque nesse livro a gente vai ter a Bela leitora, né? Então era uma coisa que eu achava tão legal, tão incrível. Eu lembro do meu pai ter alguns livros de ciência, alguns livros que falavam sobre diferentes espécies dos animais. E eu lembro de eu não conseguir ler, mas eu vivia folheando. Quando eu me deparei então com A Bela e a Fera, com a Bela, né, tendo aquelas cenas dentro da biblioteca, dentro da livraria, pegando todos os livros e o Gastão falando, né, em relação a ela, né, o que ela tá fazendo, por que ela tá lendo os livros. Eu me identifiquei muito com essa personagem e me identifiquei muito também quando ela foi pra casa da Fera e tinha aquela biblioteca enorme e tudo aquilo fazia um pouco mais de sentido. Apesar do tão difícil que as coisas estavam, ela tinha a companhia dos livros. E eu sentia já desde criança esse encontro com a literatura. Eu me sinto tão mal por durante tantos anos ter negligenciado essa parte que é tão forte dentro de mim. Mas é por isso que A Bela e a Fera me marca, né, e me marca até hoje. Eu ganhei essa edição aqui de presente da Cícera. Ela tá na minha cabeceira, né, pra eu ler antes de dormir. Tô lendo a passos largos, né, não tenho nenhum objetivo aí de ler rápido esse livro. Muito mais por conta desse encontro, né, de tantos anos depois com este livro. O próximo livro, gente, já era no início da minha adolescência. A gente vai falar então do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu nunca fui uma criança, uma adolescente muito normal, assim. Eu sempre tive uma personalidade mais melancólica. E eu lembro que quando eu li esse livro aqui, me chocou muito os dementadores e o papel que eles tinham, né? Então, durante muito tempo, os dementadores eram a forma de eu nominar coisas que eu via ao meu redor, coisas que eu sentia, coisas que eu via nas séries, nos filmes. Então, que é a personificação da depressão, né? Fui entender isso quando eu tava mais velha já, mas foi uma coisa que me ajudou a dar um nome, a dar um sentido para aquilo que eu não conseguia expressar, que eu não conseguia nominar. Então isso foi muito importante para mim. Foi um momento de eu entender também que o mundo era muito mais complexo do que eu imaginava que ele era. Então isso ali saindo da infância, entrando na adolescência. E outra questão que me trouxe muito aqui foi o aspecto da esperança, né? Porque nesse livro aqui a gente tem o Harry descobrindo o Sirius Black, que é o seu padrinho, então toda aquela esperança de uma vida melhor, de uma mudança que poderia ocorrer na vida dele e esse vislumbrar um futuro diferente e que ele poderia esperar algo, que ele poderia ter com quem contar, que tinha alguém que queria olhar por ele agora. Sério, gente, ai, eu vou ficar emotiva nesse vídeo. Então, eu lembro que eram sensações que eu gostaria de ter
eram coisas que eu gostaria de vivenciar no aspecto mais emocional e menos mágico. Então, é um livro que marcou muito, 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 tanto que é meu livro preferido. Então, eu acho que assim, de todos os livros do Harry Potter, eu acho que esse que passa mais uma mensagem esperançosa, pelo menos pra mim. E daí, na adolescência, eu me deparei com ninguém mais, ninguém menos do que Milan Kundera, com seu Insustentável Leveza do Ser. Esse livro aqui, gente, eu li ele no momento em que eu provavelmente não tinha maturidade emocional para lê-lo ainda, mas tudo bem, faz parte da vida. E ele me mostrou basicamente que as relações não são tão simples quanto elas parecem. E que existem diferentes formas de amar e o relacionamento, as relações, elas nem sempre vão ser aquelas, né, normalmente não são, na verdade, aquelas de romances no cinema, de comédias românticas. Então, nesse livro aqui, quando eu me deparo com o Thomas, gostando sim da Teresa do jeito dele, mas que suas ações machucam-a tanto e ele não consegue, ele não pode, ele não quer mudar esse comportamento, e o quanto que mudar esse comportamento é abrir mão de uma parte dele e o quanto que ela sofre com isso, e o quanto que ela se permite estar nessa relação. Então foi um grande choque assim para eu entender relações românticas no seu aspecto mais amplo. Não que aqui tenha, né, um objetivo, tenha aqui um alvo, né, a ser atingido, na verdade. Muito pelo contrário, mas me mostrou que a vida não era tão romântica quanto eu imaginava. Então foi uma lição muito importante para eu entender. Eu entendi também que existiam diversas formas de amar e não necessariamente elas são positivas ou negativas. Tem diversas formas de você sentir apreço pela outra pessoa. Tem diversas formas também de você se machucar quando você quer estar com alguém. Então esse foi um livro que desromantizou muito minha visão de mundo, minha visão de universo. É um livro que ele tem um grande papel na minha vida até hoje. Eu acho que não passa uma semana ou um mês assim que eu não me pegue pensando nesse livro, porque ele realmente acabou moldando aí o que eu penso sobre algumas questões de vida. Então, Kundera, a Insustentável Leveza do Ser, tem um papel na minha vida. E durante a minha faculdade, que eu não conseguia ler livros de ficção, somente livros teóricos, esse foi o único livro que eu consegui ler durante esses anos. Então, durante a faculdade, eu acho que eu li ele umas 3 vezes, mais ou menos, ao longo dos 5 anos de faculdade. Além de tudo, ele foi o elo que me manteve em conexão com a literatura, apesar de tantos anos aí terem se passado. O penúltimo livro, gente, eu imagino que vocês já devam imaginar qual é, porque eu não tenho como fazer um vídeo falando dos livros que mudaram a minha vida, sendo que o principal livro, né, que mudou e que me faz estar aqui falando com vocês hoje foi O Deserto dos Tártaros. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre ele. A gente tem resenha aqui pelo canal, a gente tem vlog de releitura. Nesse livro aqui, ele me mostrou tudo o que eu poderia estar perdendo na minha vida por esperar um grande sinal, esperar que um grande evento acontecesse ou que alguém viesse bater na minha porta e mudasse minha vida. Então, esse é um grande livro aqui, gente, se você tá precisando mudar de vida, se você tá precisando levar um chacoalho, se você tem um projeto engavetado que você não tem a iniciativa ou a motivação para colocá-lo em prática, esse livro aqui, gente, ele me movimentou de um jeito que, olha, que é incrível, assim, o que ele me proporcionou. Eu já falei isso diversas vezes, que as pessoas tivessem 1/3 da experiência que eu tive com este livro, porque eu tenho certeza que mais ínfima e similar com a minha, ela já seria incrível. Mas esse foi um livro, né, como eu já comentei tantas outras vezes, mas se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou reforçar que quando eu li, fez com que eu iniciasse um canal de literatura, porque eu não estava satisfeita com o meu estado no momento, com a minha vida. E lendo esse livro, eu percebi que os anos poderiam passar e eu poderia não ter construído uma vida que eu me orgulhasse. Então, que eu poderia chegar aí no final de alguns anos olhando para trás e me sentindo estagnada. O sentimento de estagnação é uma coisa que mexe muito, muito comigo. Então, o Deserto dos Tártaros pega bem no meu calcanhar de Aquiles e a forma com que ele entrega isso e a beleza que ele entrega, pra mim é imensurável. E bom, gente, tem um livro aqui recente, que foi lido recentemente.
Eu estou olhando aqui para ele e eu acho que provavelmente ele entrará para a melhor leitura do ano, por ter mexido comigo de formas aí que eu não imaginei que um livro poderia mexer, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. O principal fator que faz com que eu sinta que ele mudou a minha vida, porque ele fez com que eu me sentisse ouvida, sabe? Eu acho que... E eu vou começar a me emocionar, mas eu acho que tem poucos livros que conseguiram fazer isso comigo, assim, que de fato conseguiram estender a mão pra mim. E é muito louco, né? O potencial da literatura, assim, de que, cara, tá tudo certo. Tem pessoas que sentem a mesma coisa que você, tem pessoas que estão no mesmo barco que você. E eu acho que, principalmente aqui quando ela coloca sobre a loucura e os tipos de loucura, e que ela traz pra gente que as pessoas se sentem isoladas, né, dentro disso, eu me identifico muito, e esse livro aqui trouxe pra mim a visão de que eu não estou isolada, eu faço parte de algo maior do que eu e que não estou sozinha, sabe? E eu acho que principalmente esse ano foi um ano que eu percebi isso, eu adquiri muitas amizades por conta da internet, por conta da própria literatura, por conta do canal, por conta do meu Instagram. Isso me aproximou de pessoas que fazem com que eu me sinta ouvida e entendida, mas esse livro aqui sintetizou tudo isso e me mostrou que eu tenho um lugar no mundo para ocupar. Então, assim, é muito difícil falar sobre isso, mas é um livro que realmente tem um lugar muito casto no meu coração, que eu vou reler ele inúmeras vezes e que eu sei que quando eu estiver me sentindo deslocada, eu vou vir para esse livro, vou ler minhas passagens preferidas e que eu com a voz embargada aqui, ai, que situação, o que uma TPM não faz na vida da pessoa? Mas é realmente um livro aí que me acolheu, que me deu um colo, que me deu companhia, que me mostrou que tem mais pessoas como eu no mundo, salvo algumas raras exceções, tá tudo bem ser assim, desde que a gente esteja saudável, que a gente esteja bem consigo mesmo, para também não entrar em um momento negativo, momentos esses nos quais eu já estive, já me encontrei, já me enxerguei dentro desses relatos, dentro desse próprio livro. Então, não tenho mais o que dizer, gente. Esse é um livro incrível. E com esse livro eu encerro esse vídeo. Deixe aqui nos comentários os livros que também te embargam a voz quando você vai falar sobre eles. Espero que vocês tenham uma experiência com livros tão íntima e tão próxima como essa que eu tenho com esses que eu trouxe aqui pra vocês. Vou adorar conhecer os livros que mexeram e que marcaram a sua vida. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar este vídeo. Agora o YouTube tem um novo recurso que é o de hypar o vídeo. Então, em alguns casos, aparece aqui embaixo do vídeo. Quando você clica em hypar, você mostra, né, a relevância desse vídeo aí para o YouTube e me ajuda a alcançar mais pessoas. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia e que tornam nossas leituras coletivas maravilhosas, e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.